Depois de um tempo, ele tirou algo e abriu um espaço na terra proibida. Ele apressou: venham logo, um pouco mais rápido. Você imediatamente entregou as pedras espirituais restantes e disse educadamente: obrigado, irmão. Neste momento, o grupo de Koetsubun ainda estava secretamente observando. Um subordinado perguntou ao mestre júnior da seita: eles estão se preparando para sair, devemos agir? Koetsubun ordenou arrogante: prendam todos, não deixem ninguém escapar. Assim que o guia percebeu alguém atrás deles, seu rosto ficou pálido de medo. Ele disse ansiosamente: não se mexam, pode ser apenas um transeunte. Mas Tamaga Kuri percebeu que algo estava errado: eles estão aqui por nossa causa. Heiryu Shou interrogou com raiva o guia: como ousa violar as regras? Ele explicou com medo: como eu poderia fazer isso? Se eu matar todos vocês, meu destino não será melhor. Rápido, saiam daqui. Se alguém não conseguir escapar depois, apenas digam que fui ameaçado. Você também lembrou: não perca tempo, apresse-se. Este personagem secundário soube como aproveitar o palco e disse arrogante: confiando em vocês, inúteis, ainda acham que podem escapar de mim? Assim que ele terminou de falar, a porta pela terra proibida desapareceu lentamente. O guia imediatamente se virou para Koetsubun e disse: mestre júnior da seita, estou sendo ameaçado por eles. Se eu não concordar, eles irão me matar. Oku então falou em nome do jovem líder da seita, dizendo suavemente: tanto o mestre júnior da seita quanto eu sabemos que você está sendo forçado. Apenas volte para a seita e explique tudo. Não se preocupe, tudo ficará bem. Com tal atitude tranquilizadora, a outra pessoa, aterrorizada, mas ainda gaguejando, disse: muito obrigado, irmão mais velho. E então veio o preço inevitável a ser pago. Oku zombou sarcasticamente dele: você está insultando a minha inteligência ou a do mestre júnior da seita? Ameaçado? Com uma razão tão velha e clichê, como você conseguiu inventar isso? Em seguida, Koetsubun, mostrando o comportamento de um vilão, perguntou: você quer vir atrás de mim por conta própria, ou quer que eu te ajude? Após essa pergunta, a atmosfera incomumente tensa aumentou. Nenhuma das partes se apressou em atacar, mas liberaram energia vital para adicionar mais drama. Tamaga Kuri então finalmente perguntou: quem é você? Koetsubun teve que entrar na brincadeira um pouco, e em vez de revelar seu nome, se apresentou com uma atitude arrogante: sou o mestre júnior da seita Toshomon. Ele então acrescentou: você não quer negociar? Ele sorriu desdenhosamente: que ousadia você tem para negociar termos comigo? Garantindo a relutância do oponente em negociar, Tamaga Kuri desembainhou sua espada. Ele apontou a ponta de sua espada e declarou uma palavra: matar. Sua espada criou um feroz redemoinho de fogo que avançou em direção a ele. Seu rosto permaneceu calmo, demonstrando desdém por tais truques triviais. O círculo que ele criou foi capaz de bloquear o redemoinho de fogo em um instante. Então, chegou a sua vez de explodir, ordenando: matem todos eles para mim. Seus olhos afiados estavam vigilantes. Sob suas táticas de retaliação, ele ainda conseguiu resistir. Vendo a situação tensa, Heiryu Shou começou a atribuir tarefas a todos: Ansai, proteja-os, os outros bloqueiem os demais comigo. Deve-se reconhecer que a batalha entre esses dois não era pequena, pois iluminava todo o céu. A marca deixada pelas táticas de Tamaga Kuri realmente impressionou os outros. Após os primeiros movimentos, sua expressão permaneceu inalterada, enquanto o oponente revelou sua verdadeira natureza, já não tão calmo quanto alguns minutos antes. Ele exclamou furiosamente: esgrima? Como um lixo como você, do reino da cultivação, pode entender de esgrima? Então, ele correu loucamente em direção a ele. Desta vez, foi sua vez de retrucar truques triviais. Eles colidiram novamente, se fundindo. Não, arriscar suas vidas é mais preciso. O grupo Shokyuu que chegou se tornou espectadores relutantes. Parados do lado de fora, discutiam curiosamente e se perguntavam sobre Tamaga Kuri: essa pessoa é tão poderosa, qual é a sua origem?
A pessoa ao lado deles lembrou com severidade: há coisas que não devem ser perguntadas, então não perguntem. Mas a pessoa ao lado não deu atenção e continuou a se perguntar: se isso continuar, o mestre júnior da seita sofrerá muito. O que devemos fazer agora? Devemos interferir? A pessoa na frente, cansada dessas pessoas faladoras, gritou alto: cale-se. Eu procurarei orientação do ancião. Enquanto se virava, ele ficou em conflito com seus pensamentos: a situação atual é muito desfavorável para o mestre júnior da seita. Se ficarmos de braços cruzados e não fizermos nada, o mestre júnior com certeza estará em perigo. Se interferirmos para salvar o mestre júnior, nossa missão também poderá falhar drasticamente. Nesse momento, Toshomon parecia muito pacífico. Koetsuyo perguntou: Koetsubun e Kyukenzan, talvez já estejam lutando agora? Shoukyu também respondeu casualmente: se considerarmos o tempo, já deve estar quase no fim. Toshomon está prestes a entrar em erupção desta vez. Ao ouvir isso, Koetsuyo riu feliz, sem saber que seu filho estava em uma situação muito perigosa. Ele tinha acabado de terminar de rir quando Shoukyu recebeu uma transmissão de seu subordinado, seu rosto imediatamente se tornando sério. Vendo a expressão sombria de Shoukyu, Koetsuyo perguntou ansiosamente: Ancião Shoukyu, o que aconteceu? Ele relatou solenemente: o júnior mestre da seita está em perigo. Koetsuyo insistiu: não pode ser. Koetsubun é um monge do reino da formação de Dan, enfrentando um simples garoto do reino da cultivação, não deve haver problemas. Shoukyu continuou: Tamagakuri domina a espada, e um deles é até do reino da formação de Dan. Agora entendo por que Genkensou quer esse garoto. Determinado a proteger seu filho, Koetsuyo rapidamente ordenou: não importa o que aconteça, nada pode acontecer a Koetsubun. Envie os monges para resgatá-lo e capture Tamagakuri. Confiante em seu plano, pensou, com 2 monges do reino da formação de Dan entre eles, não acredito que aquele garoto, por mais poderoso que seja, consiga impedir os 3 do reino da formação de Dan trabalhando juntos. Logo, o líder deu a ordem: ancião Shoukyu, resgate o júnior mestre da seita a qualquer custo e capture o outro. Seus subordinados responderam ansiosos: sim. Enquanto isso, a batalha feroz continuava. O júnior mestre da seita zombou: garoto, hoje vou te mostrar o poder dos monges do reino da formação de Dan. Antes de desferir um golpe feroz contra ele. Essas coisas não têm nada a ver com Tamagakuri, então ele comentou: o reino da formação dos monges Dan é exatamente isso. Em seguida, os 2 lutaram ferozmente, determinados a derrotar um ao outro. Em um canto escondido, 2 de seus discípulos ficaram surpresos com o poder do mestre. Que poder aterrador! Esta é a verdadeira força do mestre? Atualmente, a técnica que ele usava para enfrentá-lo era a Saneki Kinkitsua Seishiki. Koetsubun parecia estar em desvantagem, lutando para resistir a essa técnica. Ele até gritou com arrogância: técnica do Kohojutsu do Ryueki. Esse nome só era forte nas palavras, e ele continuou a se gabar: é apenas uma pequena espada voadora, como pode ela quebrar meu do Ryueki? Mas, para sua surpresa, sua espada continuou a voar em sua direção, quase sem poder desviar. Isso foi seguido por uma chuva de espadas da técnica Saneki Kinkitsua Seishiki. Desta vez, nenhuma delas falhou. Ele ainda persistiu, assim como seu pai: como isso é possível? Como você pode quebrar meu do Ryueki? No final, Tamagakuri assumiu o controle, oferecendo uma condição: levante a proibição para nós passarmos, e eu posso poupar sua vida. Este nome não sabe de onde vem a confiança, ainda assim refuta teimosamente: impossível. Eu não posso perder. Assim que terminou de falar, ele percebeu algo. Reagiu rapidamente, atacando naquela direção. Descobriu que eram os subordinados voando para resgatar os soldados, gritando em alta voz: jovem mestre da seita, estamos aqui. Ele apenas deu uma olhada e avaliou: outro reino de formação Dan. Esses personagens comuns tinham poucas falas, por isso, toda vez que falavam, gritavam como se fosse a última coisa que fariam: salvem o jovem mestre da seita.
Ryu Shou também deu uma ordem rápida: rápido, parem eles para mim. Koetsubun se gabou sem hesitar: ah, pirralho, hoje você definitivamente morrerá aqui. Do outro lado, um dos recém-chegados imediatamente lançou um ataque, gritando em alta voz: Duko Rojutsu Iwabashira Geki. Ele apenas teve que saltar levemente para evitar o golpe. Também ficou intrigado com eles, pensando consigo mesmo: por que essas pessoas parecem tão tolas? Gritar o nome da técnica não acrescenta nada a eles. Depois disso, ele imediatamente contra-atacou com um golpe. Koetsubun ainda parecia muito energético, gritando em alta voz: morra por mim. Duko Rojutsu Iwabashira Yari. A terra começou a cercá-lo de todas as direções. Claro, ele não entrou em pânico, mas em vez disso, criou um círculo de espada para se proteger. E naquela ocasião, ele atingiu a figura adversária com uma espada. No entanto, um de seus subordinados correu rapidamente até ele, bloqueando seu caminho e gritando: Júnior mestre de seita, tenha cuidado. Ao ver seu subordinado ser morto bem diante de seus olhos, Koetsubun entrou em pânico, suas pernas tremendo enquanto ele fugia. Agora, ele estava verdadeiramente aterrorizado, pensando: quem é Tamaga Kuri? Como ele pode ser tão poderoso? Eu preciso escapar. Em um canto sombrio, o líder do pequeno grupo observava silenciosamente. Pensava consigo mesmo: sua força é extraordinária. Mesmo em um ataque surpresa, não será fácil derrotá-lo. Ele começou a traçar uma estratégia, focando em um local onde 2 de seus discípulos estavam sendo protegidos por Ansai. Supus, essas 2 garotas estão sempre sob proteção, elas devem ser importantes para Tamaga Kuri. Eu poderia atacar daqui. De repente, ele apareceu, pegando Ansai desprevenida. Atacou e zombou: você subestima sua própria força. O ataque brutal deixou Ansai ferida. Ele então virou sua atenção para as 2 discípulas, dizendo: venham aqui, meninas. As garotas ficaram chocadas e incapazes de resistir. Felizmente, sua espada foi bloqueada por Tamaga Kuri. Enfurecido, ele mirou nele, avisando: você quer morrer? Ele ainda tentou capturar Kyu-Han e fez uma condição: se você a quer, venha e me encontre aqui. Em seguida, ele pegou a garota e fugiu. O garoto não os perseguiu imediatamente, mas olhou para uma certa direção, decidindo, por fim, seguir Koetsubun. Enquanto fugia, de repente, uma pessoa apareceu para bloquear seu caminho, determinada a proteger o mestre júnior do clã e fazê-lo ir embora. Essa pessoa estava disposta a proteger seu mestre ao custo de sua própria vida, literalmente, e disse ousadamente: garoto, mesmo que você esteja no reino da formação Dan dos monges, você morrerá sob meu Jibaku-Ho. O garoto ficou um pouco surpreso com esse comportamento autodestrutivo. Ele então se transformou em uma bomba, visando levar a pessoa com ele. Koetsubun estava tremendo de medo, mas secretamente se alegrava: eu não esperava que Tamaga Kuri fosse tão poderoso. Ainda bem que o clã ainda tem um grupo de monges, caso contrário, não haveria como escapar. Infelizmente, a luz do protagonista não se apaga facilmente. O garoto não sabia quando havia bloqueado seu caminho, perguntando: para onde você quer ir? Ele rapidamente se entregou, chorando incontrolavelmente. Desta vez, não havia mais ninguém para suportar o fardo. Mesmo com uma espada em seu pescoço, ainda tentou ameaçar: você não pode me matar. Se você me matar, meu pai não vai te perdoar. Sentindo-se impotente, ele adotou uma abordagem mais suave para negociar: você não quer ir para o pântano do trovão? Eu levantarei a proibição para você sair, só me deixe ir. Neste ponto, ele estava tão irritado que apertou os dentes e disse: eu gostaria de poder te despedaçar. Ele tremia, tentando negociar novamente: meu pai é o diretor de Toshomon. Me poupe, e eu te levarei até o pântano do trovão. Ele permaneceu calmo ao ouvir isso, pensando que, afinal de contas, essa pessoa era o mestre júnior do Sekto Shomon, mantê-lo poderia ser considerado uma carta na manga. Após algum pensamento, ele disse, com relutância: poupar você? Ah,
É mesmo? Você realmente pode nos levar até lá? Não se preocupe, agora você é meu pequeno tesouro, como eu poderia suportar te machucar? Em seguida, ele rapidamente o imobilizou para controle. Ao mesmo tempo, Ryu Shou reportou, diretor, além dele, todos os outros já foram cuidados. Ele aproveitou a oportunidade para zombar um pouco, dizendo levemente, eu prefiro sua atitude desafiadora de antes. Sentindo-se satisfeito, ele então planejou os próximos passos, agora que todos estão feridos, devemos avançar primeiro e depois planejar. Vai ser ainda mais perigoso se demorarmos. Ele deu a ordem, levem-no. Quanto aos outros, desabilitem sua cultivação e liberem-nos. Deixem-nos voltar e dizer a Koetsuyo que seu filho deve trazer meu discípulo aqui em troca. A cena muda para uma certa casa. A pessoa que sequestrou Kyu-han mais cedo murmurava ansiosamente, oh não, o mestre júnior da seita foi levado. Isso não pode ser entregue ao mestre. Kyu-han imediatamente fez uma pergunta significativa, você está com medo? Ele naturalmente negou, não tenho medo de nada. A garota se inclinou, jogando com a mente dele, você está preocupado com o que Toshounon fará com você? E também, estou curiosa, qual é o objetivo de sequestrar uma criança como eu? Ele começou a entrar em pânico e gritou. Ao ver sua reação, a garota ficou satisfeita, sorrindo silenciosamente. Voltando-se para Tamagakure, que estava em uma reunião fechada, ele perguntou, eles já começaram a falar? Ryu Shou relatou com confiança, mestre, o senhor ainda não sabe? Este mestre júnior da seita é muito covarde. Com um pouco de medida mais forte, ele amolece e então conta tudo. Isso é aqui no Ro, mestre, por favor, dê uma olhada. O sistema Pishi imediatamente exibiu uma notificação, parabéns, o proprietário obteve aqui no Rokokai, com uma taxa de sucesso de 100% na quebra do arranjo mágico de Kinsei no Shi. Ele pensou, nesse caso, confiando apenas em nós mesmos, podemos ir para o pântano do trovão a qualquer momento. A tarefa restante é encontrar uma maneira de resgatar Kyu-han. Ele os tranquilizou, vocês trabalhem, estou muito confiante. Então, ele os instruiu, durante este período, sigam o método Kinsei no Shi abaixo, enquanto também aprimoram sua força, e certifiquem-se de dominar o Aki no Ro também. Ryu Shou respondeu obedientemente, sim, mestre. Eu definitivamente farei bem essa tarefa. A recompensa anterior para o discípulo também foi considerada uma recompensa, então o sistema exibiu uma notificação, mestre, ensine o método de cultivo adequado às condições do discípulo. Parabéns por ativar um acerto crítico 100 vezes, obtendo-o aqui no GAN, que pode perceber formações em um nível de cultivo inferior ao Shuan. Seu ânimo se elevou, e exclamou, ótimo, isso é realmente bom. Neste momento, o sistema realmente tinha sido uma grande ajuda. De repente, ele notou os raios de luz no céu. Sem saber por quê, instruiu Ansai, atribui-lhe uma tarefa, dissolva este aqui no Ro por toda passagem secreta. Ansai entendeu sua intenção e ficou ligeiramente empolgado, mestre, você quer causar um grande caos? Ele ponderou seriamente e respondeu, de qualquer forma, não temos antecedentes nem poder. Só causando caos primeiro podemos ganhar vantagem. Continuou, Ansai, pense em maneiras de colaborar com as pessoas da passagem secreta. Quanto às pedras espirituais, não é um problema. Falando de dinheiro neste momento, estava muito confiante, porque no meu bolso, tenho de 10 a 20 milhões de pedras espirituais. Eu também sou um milionário. Haha. Ansai ouviu isso e respondeu, eu entendo as intenções do mestre, vou começar a trabalhar imediatamente. Ryu Shou também seguiu o exemplo, então eu também vou, para ver se consigo obter alguma informação da boca daquele garoto. Ele concordou, vão em frente. Seja o que for, apenas deem o melhor de vocês. Em seguida, a discípula chamou suavemente, Jetsuko, venha aqui. Ela se ajoelhou e pediu desculpas sem hesitar, mestre, eu errei, não consegui proteger meu júnior. Ao vê-la assim, ele ficou bastante satisfeito.
Pensando na sua primeira discípula, embora normalmente fosse muito relaxada, felizmente seu caráter não era ruim. Pensando nisso, ele simplesmente acariciou gentilmente a cabeça dela para confortá-la. Você não tem culpa disso, Jetsuko. Ela ainda se sentia culpada, prestes a dizer algo, mestre. Mas ele a incentivou suavemente, continue praticando, aproveite a oportunidade para romper o nível do reino em breve. Após esse incidente, Jetsuko recuperou o ânimo e respondeu, eu definitivamente vou me esforçar mais. Meio-dia depois, ela foi vista focada no treinamento. Mas parece que as coisas não estavam boas. Ele suspirou silenciosamente, pensando, minha primeira discípula em Kendo realmente não tem talento. Parece que vou ter que ajudá-la a encontrar outro caminho. A cena muda para Toshomon, onde Koetsuyo está xingando com raiva, inúteis, todos inúteis. Tamagakuri não pode ser capturado, nem mesmo Koetsubun pode salvá-lo. Eles são realmente um bando inútil. Ooku e o sequestrador estavam suando profusamente, suportando essa raiva em silêncio. Shoukyu, em nome do diretor, disse, manter um inútil como ele não serve para nada. Mate-o. Ooku só pôde gritar em desespero, por favor. A raiva de Koetsuyo continuou a crescer. Ele ordenou, envie alguém para se aproximar de Tamagakuri primeiro. Ousar tocar no meu filho, farei com que desejem estar mortos. Shoukyu se virou para o subordinado e lembrou, você ouviu isso? Virando-se novamente para Tamagakuri, ele ainda estava calmamente refletindo sobre tudo, no fim, tudo isso é culpa de Genkinsou. Não posso ignorar isso. Mais cedo ou mais tarde, farei Genkinsou pagar, ou então vou sofrer. Nesse momento, Ansai voltou para relatar, diretor, a tarefa que me foi atribuída foi resolvida. Alguém está disposto a se aproximar de nós para a cooperação. Ele perguntou ansiosamente, quem é? Podemos confiar neles? Ela respondeu, a outra parte ainda se recusa a revelar sua identidade específica, apenas nos instruiu a ir a Gaishorra para encontrá-los. Quando você ouve o local, há uma certa consideração. Gaishorra é um ponto de encontro para pessoas do Passagem Secreta, reunir-se lá também não se sabe se haverá outras surpresas. Mas você ainda escolhe se encontrar, então Ansai aconselha, eu sei, você organiza isso. Ansai então reporta outra questão, chefe, agora há pouco Koetsubun trouxe outra notícia. Nos últimos anos, houve muitos elementos desagradáveis dentro do Toshomon em relação ao Genkinsou. Você fica muito satisfeito ao ouvir isso, avaliando, essa notícia é muito valiosa. Parece que o Toshomon tem intenções rebeldes há muito tempo. Isso pode ser um ponto de virada. Você discute com ela, podemos pensar em maneiras de ampliar essa fissura desagradável entre Toshomon e Genkinsou. Esperamos que os dois lados entrem em conflito, então resgataremos Kyohan, depois fugiremos e iremos para o pântano do trovão. Mas Ansai ainda pergunta cautelosamente, Genkinsou ainda tem 2 monges no reino da alma nascente. Será que o Toshomon ousaria se voltar contra Genkinsou? Você propõe com confiança, e se Koetsubun morrer nas mãos de Genkinsou? Ansai também continua seriamente, então será um final sem fim. Você continua a analisar, claramente, em Neishu ainda tem Tembuki Shi Shinjinkyu, então os monges do reino da alma nascente de Genkinsou não ousam deixar sua própria base. Exceto por essa habilidade, a pessoa que chegar pode ser apenas um monge no estágio alquímico. Se for esse o caso, Toshomon temporariamente não terá grandes restrições. Ansai concordou, dizendo, o mestre está absolutamente certo. O homem continuou, Genkinsou só quer a nós. Se os assuntos internos de Toshomon forem espalhados aos ouvidos de Genkinsou, e então eu agir como isca, duvido que Genkinsou permaneça calmo. Quanto à autodefesa, ele caiu subitamente em silêncio, refletindo, meu nível de reino agora chegou a Eikyo. Estou prestes a romper para o reino de condensação do Dão Celestial. Portanto, não há como intervir no cultivo. Parece que só posso focar nas artes marciais e métodos de cultivo. Seria bom ter mais alguns discípulos. Não sabendo o que ele planejava,
deu instruções a Ansai: vá chamar Heiryu Shou aqui, diga a ele que preciso discutir algo com ele. Logo, Heiryu Shou chegou e perguntou: mestre, o senhor queria me ver? Ele se virou subitamente para ele e perguntou: durante esse tempo, você tem alguma impressão sobre nossa seita? Especificamente, qual é a sua impressão sobre mim? Ele respondeu honestamente: embora a força atual da seita não seja forte, posso ver o grande potencial da seita. Se você dedicar um pouco mais de tempo, com certeza pode se tornar a seita mais poderosa de Eneishu. Embora o nível do domínio do diretor não seja alto, sua verdadeira força é muito forte. Além disso, se não fosse pela orientação do diretor, temo que eu continuaria vivendo uma vida sem sentido. Internamente, ele secretamente avaliou: a verdadeira força de Heiryu Shou não é forte, seu talento é normal, mas ele é muito fácil de enganar. Eu posso tirar proveito disso e usá-lo por um longo tempo. Pensando assim, ele ficou satisfeito e disse: se você pensa assim, fico muito feliz. Se você tem essa atitude, eu também gosto. Então, ele foi direto ao ponto: não te chamei aqui por outra razão, apenas para te ajudar a melhorar sua verdadeira força. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, ele começou a passar os conhecimentos de artes marciais. Em seguida, ele o lembrou: não fale muito, relaxe e sinta a essência da minha técnica dourada dos 3 Yang. À medida que cada movimento da técnica dourada dos 3 Yang apareceu lentamente na mente de Heiryu Shou, ele perguntou: quanto você entende agora? Ele respondeu honestamente: sou um tolo, a técnica dourada dos 3 Yang é tão maravilhosa e eu só entendo um pouco do diretor. Ouvindo isso, ele assumiu o papel de professor, consolando-o: tudo bem, se você não entender algo no futuro, é só vir até mim. Isso fez o tolo ainda mais tocado, e ele prometeu solenemente: o discípulo definitivamente será leal à seita, não esquecendo a bondade do mestre para com o discípulo. O mestre também lhe concedeu confiança, fazendo uma promessa sobre o futuro: enquanto você for leal à seita, eu, como mestre, nunca esconderei nada de você. Faça o bem, fale o bem, e quem sabe, talvez a posição de ancião seja sua no futuro. Após cumprir o objetivo principal, ele então dispensou a pessoa: vá, preciso descansar um pouco. Heiryu Shou respondeu entusiasticamente: o discípulo com certeza dará o seu melhor. Ele não disse mais nada, extremamente satisfeito, pensando consigo mesmo: o ambiente de trabalho, independentemente da época, sempre tem o mesmo efeito. A ideia é que, quando o chefe trata bem, os funcionários se dedicam mais. Quanto a ele, ainda tem muitas ambições: se não fosse agora, minha força de vontade não seria forte o suficiente, e a autodefesa ainda seria um pouco problemática. Caso contrário, eu aceitaria o discípulo loucamente para uma promoção direta. No entanto, ele também se lembrou: no futuro, aceitar um discípulo pode não ser baseado apenas no talento, mas deve ser alguém leal e digno de confiança. Crescer de forma casual é o último recurso. Após a reunião, Ansai também perguntou curiosa a Heiryu Shou: por que o mestre te chamou? Vendo-o emocionado, ela entrou em pânico e perguntou: por que você está chorando? Ele sorriu e contou: o mestre acabou de me transmitir o conhecimento da técnica dos 3 Yangs dourados. Depois de ouvir as palavras de Ansai, Kyo-han sentiu-se grata: com um diretor tão dedicado, podemos considerar-nos como se tivéssemos um lar. Ainda melhor, ela viu isso como uma motivação para si mesma: preciso trabalhar mais para que o diretor me transmita as artes marciais. A cena então muda para um lugar escuro, a prisão de Toshomon. Kyo-han está sendo mantida em cativeiro ali. Os subordinados à sua frente estão frustrados: esta garota é bastante difícil, não importa os métodos que usamos, ela não diz uma palavra. A pessoa ao lado acrescenta: é verdade, ela até sorriu para mim uma vez. Que irritante. Enquanto a pessoa atrás sugere casualmente: vamos fazer uma pausa, continuamos depois. Mas a pessoa de cabelo castanho de repente fica agressiva, propondo: ou deveríamos usar aquele truque agora? A pessoa ao lado imediatamente se opõe: os superiores disseram que ela não pode morrer. Então, eles saem relutantemente. De repente, outra voz se faz ouvir:
perguntando à garota, sua criança podre, qual é a sua origem? Acontece que há outro homem na cela. Ele continua, por que Toshomon iria capturar uma criança como você? Há algum interesse estranho envolvido? A maneira como essa pessoa fala deixa uma menininha como ela um pouco confusa. Hobby estranho? O que é isso? Mas a menininha ainda respondeu educadamente, eu sou Kyu-han, uma discípula de Kyu Kenzan. E você? Quem é você? Por que também foi trazido aqui? Ele estava um pouco ressentido com sua situação, mas ainda assim respondeu, meu velho ofendeu Toshomon. Infelizmente, por falta de talento, ele foi destruído por outros, deixando apenas eu para ser trazido aqui, sem saber o que esses desgraçados querem arrancar de mim. Depois de ouvir isso, Kyu-han se sentiu um pouco simpática, ele parece muito calmo por fora, mas com certeza deve estar sofrendo por dentro. Ele percebeu sua empatia e, desconfortável, disse, ei, menina podre, não sinta pena de mim assim. Então, ele voltou à questão da menina, mas e você? Kyu Kenzan é bem famoso. Como é que ninguém veio te resgatar? Ao ouvir isso, a menina murmurou, Kyu Kenzan. Então, ela exclamou, isso mesmo. Mazer. Mazer com certeza virá me resgatar. Ele ficou um pouco confuso e perguntou, Mazer? Normalmente, no culto, apenas os discípulos dos anciãos e do Mestre Supremo têm habilidades especializadas em Mazer. Como uma menininha como você tem Mazer? Qual é o nível de domínio do seu Mazer? A garota respondeu com entusiasmo, meu mestre está no reino de cultivo dos monges, ele é muito poderoso. Ao ouvir isso, ele ficou ligeiramente surpreso, reino de cultivo? Então ele explodiu em risos, haha, reino de cultivo dos monges? Você espera que um reino de cultivo dos monges venha te salvar? Acho que seu mestre já foi assustado por alguém e fugiu. Você precisa enfrentar a realidade. A garota, sentindo raiva, retrucou, você é desprezível. Não pode falar do meu mestre assim. Meu mestre definitivamente virá me salvar. Ele continuou a rir na cara dela, haha. Realmente uma criança tola. Como você pôde ter um mestre tão tolo? Aceitou uma discípula tão tola como você. Como seu mestre pode se especializar em cultivar tolos? Kyu-han gritou novamente, você não tem o direito de insultar meu mestre e Kyu Kenzan. Peça desculpas ao meu mestre imediatamente. Ele ficou um pouco constrangido pela atitude firme da garota, essa criança é realmente teimosa. Como seu mestre poderia enganar uma criança tão ingênua? Além disso, a personalidade dessa família não é algo que eu possa lidar. Relutante, ele se desculpou, certo, falei muito duramente antes. Me desculpe. No entanto, ele ainda enfatizou, mas o seu mestre não virá te salvar. Os especialistas de Toshomon são numerosos, nem mesmo o reino da formação Dan será capaz de fazer algo, muito menos o reino de cultivo. Enquanto falava com entusiasmo, ouviu passos se aproximando, então percebeu, alguém está chegando. Do lado de fora, um subordinado estava se curvando para o mestre e o ancião Shoukyu. Shoukyu imediatamente perguntou diretamente, ainda não disse nada? O subordinado relatou, sim, mestre, a boca dessa criança está selada, ela se recusa a dizer qualquer coisa. Ao ouvir isso, Shoukyu simplesmente comandou, vá embora. O subordinado respondeu obedientemente, sim, senhor. Kyu-han ouviu se aproximar e desviou o olhar. Ele então agarrou o queixo da menina e perguntou, qual é o seu nome, mocinha? Você tem alguma ligação com Kyu Kenzan? Kyu-han permaneceu teimosamente em silêncio. Vendo isso, ele desafiou-a, teimosa, hein? Espero que não abra a boca mais tarde. Em seguida, fez com que ela se ajoelhasse no chão. Círculos estranhos apareceram ao seu redor. Então, ele iniciou o arranjo mágico, tornando os círculos mais fortes, fazendo o corpo de Kyu-han flutuar. Ela parecia extremamente dolorida.
Ele explicou com grande interesse: dentro deste arranjo mágico há 3.600 rajadas de vento. Cada rajada é como uma faca. A cada segundo, você será atingida por essas 3.600 facas. O homem ficou irritado ao ver aquilo e gritou: seu velho! Não há necessidade de ser tão cruel com uma garotinha. Com sua arrogância, ele o advertiu: não é a sua vez de falar comigo. Fique em silêncio. Com um simples gesto da mão, o rosto do menino ficou ferido. Então, ele se virou para a menina, forçou-a a se ajoelhar e gritou alto. A menina permaneceu calma, mas suas palavras foram firmes: eu não vou falar. Ele naturalmente ouviu isso e cerrou os dentes de raiva. Então, sem hesitar, virou-se e fez a menina cair do ar com bastante força. O menino não pôde evitar xingar: malditos! Seus desgraçados Toshomon! Ele se virou para a menina, parecendo preocupado: o que devemos fazer agora? Se ignorarmos isso, a criança pode morrer. Após alguma hesitação, murmurou: sem esperança, não há outro jeito. Eu terei que usar aquele círculo mágico. Pensando nisso, ele começou a ativar um tipo de círculo mágico sob onde a menina estava deitada. A cena muda para a conversa desses dois velhos desprezíveis. Koetsuyu estava um pouco surpreso que Shoukyu não conseguisse extrair nenhuma informação. Nem o ancião Shoukyu conseguiu tirar nada da criança. Ele também respondeu: sem esperança, parece que encontrar pistas no corpo da menina pode não ser possível. Koetsuyu, sentindo-se impaciente, mudou seu plano: então emita uma ordem de captura. Ele comandou ousadamente, instruindo os subordinados: se capturarem os membros do Kyukenzan, serão recompensados com 100.000 pedras espirituais. Em 3 dias, mesmo que seja necessário cavar 3 camadas de terra, vocês devem encontrar os membros do Kyukenzan para mim. Virando-se para Tamagakure e Ansai, que estavam se encontrando com alguns parceiros em Gaishorra, Ansai apresentou: à frente está Gaishorra, onde os membros da passagem secreta dentro de um raio de 200.000 quilômetros se reuniram. A pessoa que queremos encontrar está aqui. Ela o advertiu: mas dentro da passagem secreta há algumas pessoas pouco ortodoxas. Ao interagir com elas, devemos ser cautelosos. Ele concordou: sim, entendo. Vamos ser cuidadosos e tentar não causar problemas. Ansai continuou: o mestre está certo. A passagem secreta tem suas próprias regras. Enquanto seguirmos as regras, não deve haver problemas. Então, os dois entraram na passagem secreta. Eles pararam primeiro em uma casa de chá. Antes que os assentos se aquecessem, uma voz zombeteira soou: não esperava ver um rosto branco aqui. Era um plebeu na mesa ao lado. Ele acrescentou: rosto branco, quem sabe de quem você é amante? Ansai perdeu a compostura e xingou: droga. Mas ele manteve a calma e a lembrou: não crie mais problemas. A pessoa da mesa ao lado interrompeu e disse: estamos conversando aqui, por que você não se importa conosco, nossos irmãos? Ele nos despreza. A pessoa da mesma mesa concordou: é apenas um reino de cultivo, e mesmo assim ele se atreve a ser tão arrogante. Vamos lhe ensinar uma lição que ele nunca esquecerá. Quando estavam prestes a agir, os dois vadios de repente pararam e olharam em uma certa direção. 2 novas pessoas haviam acabado de entrar na casa de chá. O homem se chamava Toukai, no estágio do núcleo dourado, com nível de cultivo de grande perfeição. A mulher era Sekijoku, no 5º nível do estágio do núcleo dourado. Os vadios sentiram uma tensão interna, xingando silenciosamente: por que esse desgraçado está aqui? Externamente, tentaram demonstrar respeito: saudações, mestre Toukai. Há algo em que o possamos instruir? Mas Toukai os ignorou, passando por eles sem nem olhar. Essa pessoa não combinava com sua aparência fria de maneira alguma. Ele se aproximou de Ansai e perguntou proativamente: você é Ansai? Ela respondeu respeitosamente: Ansai saúda o mestre. Os 2 vadios começaram a suar nervosamente: será que eles conhecem Toukai? Que tipo de história eles têm?
Nesse momento, Sekijoku finalmente falou com eles, se não quiserem morrer. A última palavra que ela pronunciou com MT Vuive Vatran YNNGLNG, saiam. Eles pareceram ser perdoados, apertaram as pernas e correram, sim, sim, nós vamos sair imediatamente. Quanto a essa pessoa de Toukai, ele se virou para Tamaga Kuri e cumprimentou-o, esta pessoa é o diretor, certo? Ele também se levantou educadamente, respondeu, olá, senhor. Sekijoku estava ao lado dele e admirava-o em silêncio, não esperava que ele fosse tão jovem. Ela estava curiosa, então perguntou, você sabe por que o senhor Tamaga Kuri está nos procurando? Ele não respondeu imediatamente, mas tirou uma bolsa e colocou-a diretamente sobre a mesa, fazendo Toukai se surpreender um pouco, isso é. Ele entendeu a explicação, isso é um adiantamento. Dentro estará um número que satisfará o senhor. Esse senhor Toukai usou seu poder espiritual para olhar dentro da bolsa, então exclamou, de fato generoso. 1 milhão de pedras espirituais como adiantamento? Olhando o valor oferecido, ele tentou especular, essa tarefa não deve ser fácil, certo? Tamaga Kuri respondeu com confiança, é por isso que as pedras espirituais precisam satisfazer o senhor. No entanto, ele balançou a cabeça e disse, são muitas, eu também não tenho interesse. Ele apressadamente perguntou, você não está satisfeito com esse valor? Ele calmamente negou, não, estou muito satisfeito com o número de pedras espirituais. Só que sua tarefa é arriscada sem a garantia de gastar esse dinheiro. Ansai perguntou impacientemente, o que isso significa, senhor? Ele respondeu brevemente, no Passagem Secreta, as notícias viajam rápido. Tamaga entendeu a implicação e respondeu, entendemos. Então ele inquiriu, mas em um momento, você pode extrair tantas pedras espirituais? Não tem medo de que eu as leve embora? Com confiança, ele respondeu, você pode tentar, mas confio que você não seja míope. Impressionado, ele riu e disse, há muito tempo não vejo alguém tão interessante quanto você. Satisfeito, ele negociou com ele, você vai voltar primeiro. Eu vou pensar sobre isso. Depois de pensar, vou te encontrar. Surpreso, Ansai perguntou honestamente, como você sabe nossa localização? Ele respondeu, claro. Não disse antes? As notícias da passagem secreta são muito rápidas. Com as coisas resolvidas pela metade, os dois viraram, aguardando a resposta do Sr. Toukai. Enquanto os dois desapareciam, Sekijoku perguntou, irmão mais velho, o que você acha desses dois? Com interesse, ele respondeu, eles são corajosos e intrigantes. Estou um pouco interessado em conhecê-los. Ela questionou, se eles estão aliados com Toshoumon, por que não cooperam com eles imediatamente? Ele estava cauteloso apesar de seu interesse, Toshoumon tem sido uma zona de proibição por 200 anos. Embora possa ter enfraquecido nos últimos anos, um camelo doente ainda é maior que um cavalo. Devemos continuar agindo com cautela. Sekijoku concordou, dizendo, o irmão está certo. Depois de todos esses anos de espera, não devemos nos preocupar com esse pouco tempo. De repente, ele olhou para a xícara de chá na mesa, a pegou e bebeu. Em seguida, instruiu Sekijoku, informe Soumapu sobre as ações deles, peça para investigarem as informações internas desse garoto. Não precisa dizer muito, apenas pergunte se ele tem interesse na recompensa de Toshoumon. Sekijoku, um pouco preocupado, questionou se era apropriado lidar com alguém no 7º nível do reino do Núcleo Dourado, como Soumapu, mas isso está de acordo com o objetivo de Toukai. Ele quer testar a coragem de Tamaga Kuri para cooperar conosco, sem mostrar coragem, como ele poderá ter sucesso? A cena muda para uma caverna deserta, onde um homem de cabelo grisalho está meditando. Ele sente a presença de alguém, abre os olhos e pergunta, quem ousa entrar na minha caverna de cultivo? Sekijoku, ainda animado, responde, cultivador sou, já se passaram apenas alguns dias desde nosso último encontro, e você já não me reconhece? Ele se torna cauteloso, é você? O que está fazendo aqui?
Ela não falou diretamente, mas em vez disso apresentou os benefícios. Eu vim aqui, é claro, para dar pedras espirituais ao cultivador Soul. Ele obviamente não era tolo, então perguntou novamente: o que você quer dizer com isso? Ela continuou evasiva: Toshomon está oferecendo uma recompensa de 100.000 pedras espirituais por Tamagakure. Estou perguntando se o cultivador está interessado. Ele continuou cauteloso: então, o que exatamente você quer? Ela continuou sorrindo e falando: eu só estou perguntando se o cultivador está interessado. Se não estiver, encontrarei outra pessoa. Ele questionou novamente: se esse garoto está tão fofinho, por que você dividiria comigo? Após um momento de silêncio, ela suspirou impotente e disse: o irmão tem uma ótima reputação no Passagem Secreta, há algumas coisas que não podem ser discutidas abertamente. Você entende? Se concordar, eu contarei sobre as ações deles. Soumapu pensou por um momento e finalmente concordou: ok. Ao mesmo tempo, ele e Ansai estavam a caminho de volta, mas ele ainda se sentia inquieto, porque eu sinto que algo não está certo, um pouco de preocupação no meu coração. Ansai também percebeu seu comportamento estranho e perguntou: há algo incomodando o mestre? Ele rapidamente o tranquilizou: não é nada, vamos apenas voltar e discutir nosso próximo plano. Ao terminar sua frase, ele notou algo. Uma mão gigante apareceu de repente no céu. Ela bloqueou duas pessoas, então ele avisou: cuidado. Depois, ele sacou sua espada e gritou forte: quem? Após o seu golpe, parecia que uma bomba explodira no céu. Soumapu apareceu imediatamente, comentando com arrogância: o garoto tem alguma habilidade. Ele rapidamente deduziu: sempre fui cauteloso em minha jornada. Toukai deve ter revelado suas ações. Mas que benefício ele tira disso? Curioso, desafiou: se você quer minha cabeça, mostre sua coragem. Provocativamente, gritou: não subestime sua própria força. Ele respondeu friamente, lançando uma chuva de espadas. Rapidamente, ganhou a vantagem na batalha. Soumapu teve que admitir o poder da técnica 3 Yang de ouro. Ele criou um redemoinho para desviar das espadas, dizendo com arrogância: já era, não é? Inesperadamente, ele apareceu atrás dele, dizendo calmamente: você usou toda a sua força, mas eu ainda não. Finalmente, ele terminou calmamente com 3 palavras: acabe com tudo. E lançou seu golpe final, técnica 3 Yang de ouro, técnica do abalo terrestre. Um ataque devastador vindo de cima sacudiu o chão. Ele insistiu em ser o chefe, dizendo: vou te dar uma chance de viver. Me diga como soube das minhas ações. Eu posso poupar sua vida. Ele permaneceu teimoso, gritando com raiva: esqueça, me mate logo. O Passagem Secreta tem regras, e as regras são mais importantes que a própria vida. Ele não se intimidou com a ameaça, respondendo calmamente: regras são boas, mas deixe-me economizar meu fôlego. Com isso, levantou sua espada como se fosse atacar. Apesar de sua ousadia, fechou os olhos enquanto a morte se aproximava. Então, uma enorme bola de fogo foi criada. Ele abriu os olhos com tensão para ver algo que o surpreendeu profundamente. Em vez de matá-lo, ele havia criado apenas um grande buraco da bola de fogo anterior. Continuou a gritar: por que você não me matou? Vendo-o ainda fazendo barulho, ele decidiu deixá-lo descansar um pouco. Ansai, que estava observando a batalha, não pôde deixar de admirar: nem mesmo o 7º nível do reino do núcleo de ouro é páreo para o mestre. O nível do domínio do Kendo do mestre está ficando cada vez mais profundo, eu admiro secretamente. Se eu conseguisse aprender metade das técnicas do mestre, já seria o suficiente para uma vida inteira. Ele parecia ser capaz de ler seus pensamentos através de seus olhos, então disse: os esforços de alguém sempre são reconhecidos. Se você fizer bem o seu trabalho, Kyukinza não o tratará mal. Ela imediatamente aproveitou a oportunidade para assegurar: sim, Ansai definitivamente não desapontará as expectativas do diretor. Embora vencer essa batalha pudesse provar que ele era mais forte, em compensação, ele ficou mais preocupado.
Agora, os monges no sétimo nível do reino do núcleo dourado não são seus oponentes, mas no futuro, ele não sabe quantas forças mais fortes estão esperando por ele. Ele deveria melhorar rapidamente sua força. Ele se lembrou da última vez em que ensinou a técnica do Ouro 3 Yang a Ryu Shou. Sem perguntar ao sistema, ele não sabia se poderia usar a recompensa obtida para devolvê-la. Só poderia tentar uma vez, quem sabe se tivesse sucesso. Pensando e agindo, ele queria receber a recompensa de volta. Chamou o sistema, devolva para mim. Pichi apareceu com a cena familiar de perguntas e respostas, ensinar a técnica do Ouro 3 Yang a um aluno adequado. Abrindo a devolução 1000 vezes, você deseja ativar o acerto crítico aleatório? Ele respondeu felizmente, ativar. O sistema imediatamente anunciou uma ativação bem-sucedida. Parabéns, o proprietário ativou o acerto crítico 500 vezes. Devido ao nível de proibição do proprietário, a recompensa foi convertida em domínio de espada. Parabéns, o proprietário obteve o domínio de espada da mente. Uma pequena definição sobre a espada da mente, ou conhecida como iniciar treinamento. No início, você pode controlar livremente a esgrima. Além das recompensas, o sistema detectou que você queria usar truques astutos, então aproveitou a oportunidade para avisar: verifique se o proprietário está tentando usar os itens de recompensa com intenções maliciosas. Aviso dado. Se o proprietário permitir que esse comportamento continue, a punição será vitalícia, sem a possibilidade de levantar uma mão. Você não hesitou, levantou a mão imediatamente para expressar amizade com o sistema, até elogiando de maneira amigável: considero você habilidoso. Porque você foi astuto demais, esqueceu que Ansai estava ao seu lado, o que a deixou um pouco surpresa, e ela perguntou: mestre, por que você levantou a mão de repente? Ansai fez algo errado e causou desconforto ao mestre? Você quase manchou a imagem do mestre. Rapidamente retirou a mão, fingiu calma e disse: não tem nada a ver com você. Só me lembrei de algo desagradável. Ansai então voltou ao ponto principal, pedindo sua opinião: esta pessoa não tem mais capacidade de resistir. Devemos. No final, ela apenas usou ações ao invés de palavras. Você não tinha opinião e a confiou a ela: faça como achar melhor. No coração de Ansai, ela se alegrou, porque a coisa mais preciosa para os monges no estágio do núcleo dourado é o núcleo dourado no corpo. O mestre claramente a recompensou com um núcleo dourado. Ela refletiu para si mesma e disse: obrigado, mestre, pela recompensa. Ele, por outro lado, estava confuso e se perguntou: que recompensa ele me deu? Por um mal-entendido, ele pensou: ela me agradeceu por ter lhe dado um homem? Será que todos os cultivadores imortais neste mundo gostam disso? Ambos estavam confiantes em seus próprios pensamentos. Então ele respondeu de forma constrangida: não há necessidade de me agradecer. Isso é algo comum. Você deve se cuidar e não prejudicar seu corpo. Ao ouvir isso, algo fez sentido em sua mente: as palavras do mestre agora parecem estar me apontando. Agora entendo, embora o núcleo dourado seja muito benéfico para o meu cultivo, se eu for ganancioso demais, certamente acabarei em uma situação ruim e me prejudicarei. Desde que eu siga os passos adequados para construir uma fundação e avançar para o estágio do núcleo dourado, poderei progredir. O mestre tem sido muito gentil comigo e eu não posso desapontar suas expectativas. Felizmente, ela sempre pensou bem dele e disse sinceramente: obrigado, mestre, pela sua orientação. Ansai certamente lembrará de suas palavras. Enquanto isso, Sekijoku estava observando e avaliando-o: esta pessoa é realmente misteriosa. Mesmo tendo apenas cultivo no reino de cultivo, ele não é inferior aos monges no estágio do núcleo dourado. Ela tinha dúvidas: se ele possui uma habilidade de esgrima tão assustadora, será que ele é uma monstruosidade do estágio inicial da alma? Então, ela se contradisse: mas as informações coletadas mostram que Tamaga Kuri é apenas um monge que está treinando há menos de 10 anos. Quanto mais pensava, mais se sentia desconfortável, então decidiu deixar de lado: deixa pra lá. Vamos embora. Primeiro, tudo o que vimos será decidido pelo meu irmão.
Do outro lado, Tamagakuri observava as pétalas de flores e ficava ainda mais certo, eu sei, isso não é tão simples quanto parece. Ansai, cheio de dúvidas, perguntou, por que o senhor disse isso? Ele afirmou seriamente, há alguém nos observando em segredo. Ansai, ao ouvir isso, ficou ainda mais tenso, quão terrível é o poder do senhor. Eu não sinto nada. Logo depois, ele puxou a espada para interceptar o espião. Você acha que pode sair daqui tão facilmente? Aproveitou a oportunidade para testar a recompensa que acabará de receber do sistema, não é ruim. Embora ainda esteja na fase inicial da prática da espada, a espada da mente, agora minha habilidade com a espada é tal que posso usá-la sem precisar da técnica do 3 raios dourados. Sekijoku, do outro lado, também achou interessante, não esperava que fosse detectado tão rapidamente. Tamagakuri realmente tem olhos afiados. Ansai ficou de lado e exclamou em silêncio, embora não seja a primeira vez que vejo o diretor empunhar sua espada, sinto que a espada do diretor está ainda mais afiada agora. Tamagakuri a viu e imediatamente bloqueou seu caminho. Sekijoku, não venha com essa história de que passou por aqui por acaso. Eu não acredito. Ela usou seu charme para responder, se eu disser que é por causa da minha admiração pelo diretor Tamagakuri que não pude evitar de segui-lo até aqui, você acredita? Quando se trata de confiança, ele tinha de sobra. Ele disse, será que sou tão bonito assim? Parece que ser bonito também é um erro, pois facilmente leva a mal-entendidos. Ansai então perguntou diretamente, agitado, Sekijoku, você está fazendo tudo isso com algum propósito? Se não, não culpe Kyu-Kenzan por não demonstrar respeito. Sekijoku imediatamente mostrou desagrado e disse, estou falando com o diretor Tamagakuri, que direito você tem de se intrometer? Ela mostrou um pouco de arrogância e quis agir diretamente contra Ansai, não há regras, vou lhe dar uma lição em nome do diretor Tamagakuri. Surpreso, Ansai não pôde deixar de entrar em pânico, Sekijoku está no reino da formação Dan dos monges, como ele poderia bloquear seu ataque? Felizmente, Tamagakuri rapidamente interveio para ajudar. Ele conseguiu bloquear o golpe e a alertou, Ansai, recue. Ela respondeu obedientemente, sim, diretor. Ansai pensou silenciosamente consigo mesmo nesta situação, o diretor não se esquece de se proteger. Comparado com uma mulher despreocupada como você, o mestre ainda se importa mais comigo. Tamagakuri expressou seu apoio a Ansai, mesmo que Ansai esteja errado de alguma forma, não é da sua conta intervir. Após uma saudação nada amigável, ele voltou à questão principal, diga-me, qual é o seu objetivo com Toukai? Você não vai sair hoje se não responder. Ela permaneceu gentil e disse, Tamagakuri, o diretor realmente não entende a situação. Como uma garota fraca como eu poderia ser sua adversária? Então, ela usou algum tipo de magia e astutamente advertiu, Tamagakuri, você deve ter cuidado. Se cair sob minha magia, talvez você acabe se apaixonando por mim. Ele ignorou com confiança, não jogue joguinhos. Eu confio na minha própria força. Então, ele respondeu, Sekijoku, fale claramente e depois vá embora. Ela, ainda em seu modo de atuação, respondeu, se Tamagakuri não aceitar minhas boas intenções, ficarei muito magoada. Mas logo correu, deixando para trás algumas palavras, deixe pra lá. Tenho uma missão a cumprir com meu irmão. Ele, relutante, a deixou escapar, sob a técnica escorregadia de Sekijoku, eu não consigo segurá-la, mesmo que quisesse. Após algum tempo de reflexão, ele se virou para Ansai e disse, vamos seguir em frente. A cena mudou para a residência de Toukai, onde ele aguardava ansiosamente por notícias. Quando Sekijoku retornou, ele perguntou ansiosamente, quão forte é Tamagakuri? Sekijoku, hesitante, relatou, embora Tamagakuri esteja apenas no reino da cultivação, seu poder de combate não é inferior ao de monges no estágio intermediário do estabelecimento da fundação. Sou-Mapu foi derrotado por ele. Ao ouvir essa informação, ele perguntou, ela está ferida? Sekijoku, relutante, contou, quando ela estava prestes a retornar, Tamagakuri a descobriu e a atacou algumas vezes.
Ele imediatamente verificou o estado dela e avaliou, ele não esperava que um garoto do reino da cultivação entendesse tão bem de esgrima. Mesmo você não conseguiu evitar ser derrotado pela sua habilidade com a espada. Toukai ficou intrigado com seu poder e declarou, isso é interessante, deixa comigo. E com isso, ele foi procurar por Tamagakuri. Hoje foi, de fato, um dia agitado para o protagonista. A verdadeira forma desse Toukai é ainda mais impressionante do que eu imaginava, ele parece um dragão. Quando estavam se aproximando do desfiladeiro da montanha, ele parou subitamente. Parecia que ele tinha sentido a presença de alguém, então disse, Senhor, se você está aqui, revele-se. Esconder-se ainda é considerado uma característica importante. Ansai imediatamente se tendeu, alerta para o recém-chegado. Quem poderia ser que os seguiu até aqui? Se uma luta começasse mais tarde, precisariam pensar em uma forma de proteger as pessoas no desfiladeiro da montanha e ajudá-las a recuar. Ele começou a mostrar sinais de impaciência. Se o senhor não aparecer, não culpe Tamagakuri pelo que acontecer. Assim que ele terminou de falar, Toukai apareceu com uma atitude elogiosa. O mestre de Tamagakuri, derrotar monges do reino da formação Dan com a força do reino da cultivação é, de fato, o sinal de um jovem herói. Estava claro que ele acabará de dizer que estava ali para lidar com a situação com sua irmã, mas agora adotava uma postura amigável. Entendendo a situação, ele lembrou o discípulo Ansai, quem está chegando não é inimigo. Ela compreendeu e guardou a espada, respondendo, sim, mestre. Então ele perguntou diretamente ao visitante especial, não é só para algumas palavras educadas, certo? O visitante mostrou uma expressão amigável, claro, vim para discutir uma cooperação com o mestre de Tamagakuri. Ele parecia descontente e perguntou de volta, senhor. Ainda acha que somos capazes de cooperar? O visitante continuou a fingir ignorância e respondeu, o que o mestre de Tamagakuri quer dizer com isso? Ele permaneceu paciente e deu uma dica, não vai explicar um pouco para mim? O visitante evitou uma explicação clara e escolheu apaziguar, eu, Toukai, entendo que este assunto possa parecer um pouco excessivo. É normal que o mestre de Tamagakuri tenha mágoas em seu coração. Mas eu tenho algo difícil de dizer, esperando que o mestre Tamagakuri possa entender. Ele também insinuou uma compensação pelos danos espirituais causados a ele, aqui estão 100.000 pedras espirituais, esperando que isso faça o mestre Tamagakuri ficar menos irritado. Ele permaneceu em silêncio e disse, já sei sua intenção, mas esse dinheiro que você tem. Uma frase interrompida por um gesto de palmada no rosto, aqui estão 1.000.000 de pedras espirituais, pegue e desapareça da minha vista. Na verdade, ele só queria negociar um pouco, nossos irmãos são ricos. Se você me der pedras espirituais, precisa mostrar sua cara para eu bater? Toukai pensou um pouco mais profundo, será que o mestre Tamagakuri realmente achou 100.000 pedras espirituais muito pouco? Então ele continuou a negociar, aqui está o Ki espiritual dos 5 elementos, extremamente valioso para os monges no reino da formação de pílulas. Espero que o mestre Tamagakuri entenda a minha desculpa. Em seu coração, ele não pôde deixar de se surpreender, feijão verde, nossos irmãos só queriam se exibir um pouco, nunca pensei que poderíamos obter o Ki espiritual dos 5 elementos. Então ele teve uma ideia, o Ki espiritual dos 5 elementos é muito importante para mim. Toukai não hesita em entregar um, deve ser possível entregar o segundo também. Eu preciso enganá-lo um pouco mais. Então ele apareceu arrogante, dizendo, Ki espiritual dos 5 elementos. Este item é muito difícil para eu lidar. Toukai estava um pouco irritado neste ponto, Tamagakuri, qual é o significado disso? Você realmente acha que sou fácil de intimidar assim? Mas ele ainda escolheu suportar mais uma vez, porque ele era o parceiro de cooperação mais ideal no momento. Deixe pra lá, se não for agora, não posso esperar por uma pessoa melhor do que ele, caso contrário, vou deixar Tamagakuri saber o quão poderoso eu sou. Ele tirou outra energia espiritual para negociar. Era uma energia espiritual dos 5 elementos da água, se você não estiver satisfeito, então nossa cooperação não precisa ser mencionada. Felizmente, ele ainda estava com a cabeça fria e sabia os limites, tudo bem, já chega.
Se você continuar forçando a sorte, vai ofender alguém. Agora que o Kinzan não pode ter muitos inimigos. Pare quando for o suficiente. Imediatamente depois, ele virou o rosto como uma panqueca e casualmente colocou o braço ao redor dele como se fossem irmãos de longa data. Ei, escute, você é mais velho que eu. Vou te chamar de irmão mais velho. Ao ouvir isso, ele ficou levemente divertido a ponto de ficar irritado. Me chame de irmão mais velho? Em termos de idade, eu já sou seu antepassado. Mas ele ainda respondeu, não foi o que eu disse, eu só estava com medo de que meu irmão mais novo ficasse bravo? Ele rapidamente acenou com a mão para negar, como se dissesse que, desde que você não se sentisse envergonhado, os outros ficariam envergonhados por você. Sem pressa, as palavras do irmão mais velho acabaram de soar muito estranhas. Se ele falar comigo assim da próxima vez, vou ficar bravo com ele. E ainda assim, esse cara conseguiu acompanhar até o fim, atingindo o nível máximo de bajulação. Ele respondeu, falei algo errado antes, irmãozinho, não leve a mal. Os homens são realmente fáceis de lidar, hein? Ele então tomou a iniciativa de convidá-lo, eu tenho um bom vinho, depois você tem que beber comigo, irmão. Ele também concordou, certo. Ansai parecia estar sob um feitiço, agora ela conseguia elogiar tudo o que ele fazia, o diretor é verdadeiramente milagroso, agora há pouco ele claramente queria sacar a espada, mas num piscar de olhos, os dois pareciam velhos amigos de uma vida inteira. Voltando a Genkinsou, o ancião ou já havia recebido informações sobre ele, ouvi dizer que Tamagakuri fugiu para a Terra Proibida. Soten o acrescentou calmamente, de fato, Mazer teve um confronto com Toshomon. Ela ainda informou, Mazer, com base em informações confiáveis, parece ter intenções conflitantes com Genkinsou. Ele ouviu a notícia com um olhar de desdém, dizendo, sem reputação, mas ainda assim tão arrogante? Soten estava perplexa, quer saber sobre outras questões de Mazer que eu não entendo, mas por que valoriza tanto uma seita pequena como Kyukenzan? Ele analisou calmamente, atualmente, Tenkikaku de Eneishu ainda está mirando no nosso Genkinsou, enquanto Shinjinkyu parece estar esperando, na verdade aguardando o momento certo. Além disso, há duas grandes seitas secretas, Tensomon e Bukemon, pressionando-nos, então o nosso Genkinsou não é nada fácil. Após ouvir isso, ela ainda balançou a cabeça e disse, mestre, ainda não entendo. O ancião o continuou a explicar calmamente, embora Kyukenzan seja apenas um pequeno culto, ele possui uma sucessão de técnicas marciais. Obter a sucessão de suas técnicas marciais será o momento em que o mestre dará um passo à frente, e o Genkinsou se destacará em Eneishu. Neste momento, Soten respondeu obedientemente, discípulo entende. O mestre ainda vê o Genkinsou como inicialmente. Se o discípulo pudesse aprender ao menos 1/1000 de mestre, seria mais do que suficiente. Ele sorriu satisfeito e disse, haha, você ainda é jovem. O futuro do Genkinsou dependerá da sua geração. Agora, levante-se e continue jogando xadrez. Ela então perguntou, sim, mestre, como planeja lidar com a Terra Proibida? Ele instruiu seriamente, envie Rin e Ibu. Após resolver as questões de Toshomon, faça com que ele traga Tamagakuri de volta para cá. Em outro lugar, risos também ecoavam. Ele e Toukai estavam desfrutando felizmente do vinho. Como está, irmão mais velho? Este vinho não é ruim? Ele também concordou, de fato, tem um sabor especial. Tamagakuri então mudou de assunto, o vinho é bom. Sempre podemos beber mais, mas deveríamos fazer isso primeiro, irmão mais velho. Você concorda comigo? Toukai estava cauteloso, Tamagakuri muda de opinião mais rápido do que vira páginas. Fico me perguntando quais são suas intenções. Ele concordou com ele, você está certo, devemos fazer a coisa importante primeiro. Ele então mostrou o mapa de Toshomon e o apresentou, este é o mapa estrutural de Toshomon. Este caminho pode ser a área central para entrar em Toshomon, muito secreto. Ele sugeriu mais, se seu discípulo for capturado, você pode vir comigo para resgatá-lo. Ele pensou cuidadosamente e disse, irmão mais velho, não acho que seja uma boa ideia.
Ele perguntou, confuso, o que não é bom? Ele se perguntou, será que Tamagakuri tem outros pensamentos em mente? Ele analisou seriamente, se você saudar Toshomon, eles provavelmente nos emboscarão nesta estrada primeiro. Isso não nos colocaria em perigo? Toukai, sensível, ao ouvir isso, reagiu emocionalmente, então você não confia em mim? Ele ainda respondeu calmamente, proteger a si mesmo não é uma questão trivial, e eu só tenho esta vida. Ele não podia culpá-lo e só pôde suspirar de frustração antes de tranquilizá-lo, pode ficar tranquilo. Toshomon e eu temos uma inimizade não resolvida. Ele imediatamente o interrompeu, desconfiado, está insinuando que ainda é o poderoso Nasen-Sou? Mas as palavras podem enganar, não é? Então, ele recitou solenemente, naquela época, Koetsuyo e eu fundamos o Toshomon juntos. No entanto, Koetsuyo ficou obcecado pelo poder e se juntou à seita Jinkensou, tramando secretamente contra mim. Meu parceiro de cultivo foi assassinado por ele. Observando sua expressão, ele pensou, ele não parece estar mentindo. Vou acreditar nele desta vez. Então, mudou sua atitude e disse alegremente, isso é tudo passado, por que trazer à tona essas lembranças dolorosas? Mas, depois de todos esses anos, vivendo sozinho sem nenhuma mulher de sua preferência? Devo apresentar alguém para você? Ansai não parece ser uma má opção. Insatisfeito, ele o lembrou, mestre, devemos nos concentrar na questão principal. Mas ele continuou com entusiasmo, sim, vamos tratar dos negócios primeiro, tomar um chá. É uma conversa mutuamente benéfica, podemos discutir o casamento depois. Transfira a cena para Toshomon neste momento. Koetsuyo também está discutindo o assunto. Ele perguntou, a investigação de Tamagakuri encontrou alguma informação importante? Shoukyu relatou, mestre, com base nas informações do Passagem Secreta, o traidor Toukai de Toshomon começou a contatar Tamagakuri. Ao ouvir isso, ele ficou preocupado, não esperava que Toukai estivesse envolvido nisso, as coisas parecem estar se complicando. Mas, embora a situação seja complexa, devemos estabilizar o exército primeiro. Pensando assim, ele disse casualmente, isso é apenas uma questão pequena, nada com que se preocupar. O que os anciãos têm em mente? O ancião segundo Kouki imediatamente falou, mestre, embora possa parecer simples, Toukai está no estágio núcleo dourado, cultivação de grande perfeição, não podemos subestimá-lo. Ele ouviu e perguntou, ancião segundo. Tem alguma estratégia? Kouki sugeriu, agora, Toukai e Tamagakuri definitivamente estão planejando lidar com Toshomon. É melhor irmos até a passagem secreta para reunir informações sobre Toukai, depois trazer monges para capturá-los e resgatar o mestre júnior do sect. Embora ele parecesse entusiasmado por fora, o coração do ancião segundo estava voltado para Toukai, meu irmão tem uma grande dívida comigo. Se não fosse pela situação que me forçou naquele ano, eu não teria me tornado um ancião em Toshomon. Desta vez, ao deixar Toshomon, não quero voltar aqui, o velho também não estava fraco demais, imediatamente disse que algo não estava satisfatório. O terceiro ancião Ryuji então continuou, na seita, precisamos de um grande ancião e um ancião segundo para presidir, para que o mestre não se preocupe e lide com Tamagakuri e o traidor Toukai. Deixe-me cuidar da coleta de informações. Em seu coração, Ryuji também estava ao lado de Toukai, o irmão me passou técnicas marciais. Se não fosse pela situação que me forçou naquele ano, eu só buscaria a perfeição na frustração. Minha força era baixa naquela época, então desta vez eu preciso dar um passo à frente. Kouki entendia seu irmão extremamente bem, se ele realmente partir, talvez consiga investigar as ações do irmão. Eu preciso dar um passo à frente e informá-lo sobre essas informações. A disputa pela tarefa ainda não havia acabado. Outra figura sênior falou, mestre, o traidor Toukai está no nível de grande perfeição do reino núcleo dourado, e Tamagakuri é extremamente estranho. E o terceiro ancião está no estágio intermediário do reino núcleo dourado, se ele encontrar perigo, certamente estará em desvantagem. Por que não deixamos eu e o terceiro ancião explorarmos juntos?
Mesmo que não possamos revidar, ainda podemos apoiar um ao outro para proteger nossas vidas, o que não é um problema. Essa pessoa é o quarto ancião ou I. Ele também está ao lado de Toukai e pensa, Kouki e Ryuji, essas duas pessoas ingratas e traiçoeiras, se esqueceram da bondade de seu irmão de anos atrás. Não importa o que aconteça, precisamos encontrar uma maneira de informar nosso irmão o mais cedo possível, caso contrário, ele estará em perigo. Mas eles ainda não param. Outra pessoa, com um tom sério, grita em voz alta, mestre, essa questão diz respeito ao futuro do Toshomon. Embora minha força seja mais fraca, estou disposto a explorar, a contribuir com um pouco de força para o nosso Toshomon. Ele é o quinto ancião Chintsu. E, claro, ele também pensa em Toukai. Mas, principalmente, todos eles duvidam uns dos outros, eles se esqueceram da bondade do nosso irmão? Eu não posso esquecer de jeito nenhum. Quando tivermos notícias do nosso irmão, com certeza vou resolver a situação com ele. O mestre olha para trás, muito satisfeito. Se soubesse a verdade, poderia ter um ataque cardíaco. Mas, por enquanto, ele ainda está feliz e diz, em nossa seita, ter anciãos leais como vocês todos me deixa muito feliz. Os quatro ainda mostram sua lealdade, dispostos a servir ao Toshomon fielmente até a morte. Mas, em seus corações, todos se desprezam mutuamente, isso é lealdade? Se agora fossemos enfiar uma espada no seu olho, você ficaria surpreso? Shokyu também estava entusiasmado, começando a designar tarefas detalhadas, assim, o grande ancião e o mestre lideram a seita. O segundo ancião está no estágio avançado do reino do núcleo dourado, primeiro se aproximem de Tamagakuri e seu grupo externamente. O terceiro ancião, o quarto ancião e o quinto ancião investigarão discretamente suas ações. O mestre simplesmente assentiu em concordância, o grande ancião está certo, será fácil de fazer. Do outro lado, uma reunião também estava ocorrendo com Tamagakuri. Todos tinham uma compreensão certa da situação atual, então as tarefas seriam atribuídas de acordo. Primeiro, Heiryu Shou e Ansai, vocês pensarão em maneiras de se aproximar de Toshomon externamente, discutindo a troca de reféns. Mas o objetivo de vocês não é apenas a troca de reféns, mas também pensar em maneiras de prender alguns dos especialistas deles. Alguma dúvida? Heiryu Shou respondeu com confiança, mestre, ensine-me a técnica de espada, fiz alguns progressos. Embora não possamos derrotá-los, ainda podemos prendê-los. Ansai também acrescentou com entusiasmo, embora eu ainda não tenha alcançado o estágio do núcleo dourado, já consigo perceber o limite agora. Portanto, Ansai certamente não decepcionará o mestre encarregado. Em seguida, ele se virou para Sekijoku e disse, então, por favor, ajude silenciosamente um pouco a garota Sekijoku. Finalmente, ele se virou para perguntar a opinião de Toukai, então, como devemos escolher o dia para nos infiltrarmos em Toshomon durante as negociações? Ele imediatamente concordou, sem problema, siga as instruções do mestre Tamagakuri. De pé ao lado, Sekijoku avaliou silenciosamente, Tamagakuri não é velho, mas tem uma presença de comando. Este homem realmente faz os outros se sentirem observados. Finalmente, o convidado concluiu de forma decisiva, então vamos decidir assim. Estou aqui representando meu discípulo, Kyo-han, incomodando todos vocês. À medida que todos se dispersavam um a um, ele chamou, Sekijoku, por favor, pare. Ela manteve sua postura elegante e perguntou, qual é o problema, mestre Tamagakuri? Ele fez o pedido de forma direta, a garota da sua casa pode entrar na caverna para conversar esta noite? Sekijoku imediatamente se mostrou cautelosa, quando Tamagakuri quer ficar ao se despedir, vejo que seus olhos não são honestos, pode haver outro plano contra mim. Ela olhou para Toukai, como se pedisse sua opinião, mas a expressão dele parecia indiferente, bem, vamos primeiro ver se Tamagakuri tem outros motivos. Ela também pensou no pior cenário, se ele ousar fazer algo excessivo comigo, eu não o perdoarei. Toukai disse calmamente, se o diretor Tamagakuri deseja te manter, então siga os arranjos do diretor Tamagakuri.
As duas últimas palavras pareciam enfatizar suas palavras, sutilmente o alertando: diretor Tamagakuri, não a mantenha por muito tempo. Nossa irmã ainda é jovem, se ela não voltar antes das 23h, um irmão como eu pode ficar muito preocupado. Ele a tranquilizou: irmão, fique tranquilo, sua irmã também é minha irmã. Qualquer um que seja indelicado com nossa irmã, eu não perdoarei. Sekijoku pensou impotente: este homem realmente sabe como tirar vantagem. Pela aparência dele e pela minha idade, eu poderia ser a avó dele. Mas ela respondeu educadamente: obrigada, diretor Tamagakuri, por se importar com minha irmã. Logo, escureceu. Ele estava deitado relaxado esperando o encontro com Sekijoku, pensando seriamente: o avanço do ki espiritual dos 5 elementos do reino do núcleo dourado e do dão celestial exige 2 caminhos. Será que Toukai ainda os tem? O mais importante agora é aprimorar minha própria força. Finalmente, Sekijoku chegou. Ela disse suavemente: o diretor Tamagakuri é realmente muito amável. Ele imediatamente convidou: a garota Sekijoku finalmente chegou. Estava esperando ansiosamente. Por que ainda está aí parada? Venha e sente-se aqui. Tem um lugar vago ao meu lado, vamos sentar aqui. Ela o seguiu, sentando-se ao lado dele, mas permaneceu extremamente cautelosa: o que Tamagakuri quer? Ele apresentou os 2 métodos de ki espiritual que Toukai lhe deu e disse: durante o dia, seu irmão está aqui, então hesitei em perguntar. Você ainda tem o ki espiritual dos 5 elementos? Dinheiro não é um problema para mim. Ao ouvir isso, Sekijoku respondeu com uma pitada de sarcasmo: será que o diretor Tamagakuri realmente pensa que o ki espiritual dos 5 elementos, esses tesouros celestiais e terrenos, podem ser comprados com dinheiro? Mesmo que o diretor Tamagakuri não falte pedras espirituais, o ki espiritual dos 5 elementos é inestimável. Seu irmão obter esses 2 métodos também foi uma rara coincidência, não acontecerá novamente. Em seu coração, ela continuava especulando sobre o motivo de ele precisar desse ki espiritual. Será que o diretor Tamagakuri valoriza tanto o ki espiritual dos 5 elementos porque está relacionado ao seu treinamento marcial? Deixe-me exibir meu charme para ele e ver se consigo revelar a verdade. Pensando nisso, ela se aproximou dele de forma proativa, dizendo: olhe nos meus olhos. E então, com um tom sensual, perguntou: eu sou bonita? Ele foi imediatamente cativado pela magia dela, sua mente respondendo involuntariamente: muito bonita. Felizmente para ele, a Pichi do sistema apareceu, detectando que o dono estava sob um ataque mental, e dissipou a ilusão para ele. Sekijoku, ainda encantadora, perguntou: o que você mais deseja? Sem saber que tinha sido libertado, ele pensou consigo mesmo: não esperava que Sekijoku usasse magia sobre mim. Preciso ser mais cuidadoso para não ser enganado por ela. Mas, externamente, ele continuou a agir como se ainda estivesse encantado, dizendo: Sekijoku é minha deusa. Eu desejo um beijo. Ela continuou a seduzi-lo, dizendo: conte-me seu segredo mais íntimo, e eu concederei seu desejo. Através disso, ele descobriu suas verdadeiras intenções, então ela quer sondar meus segredos. Será que ela já descobriu os segredos do sistema? De repente, um pensamento sombrio cruzou sua mente: não, eu deveria eliminá-la primeiro. Mas agora é um momento crucial para cooperar com Toukai, então vou observá-la um pouco mais. Se ela realmente descobrir a existência do sistema, então não estarei tarde demais para eliminá-la. E assim, ele continuou a encenar, dizendo: menina tola, eu recuso. Eu só quero beijar minha deusa apaixonadamente uma vez, ou então não direi nada. Ao ouvir isso, ela sentiu ainda mais desprezo por ele. Homens no mundo são todos iguais, apenas um irmão é um verdadeiro cavalheiro justo. Bem, então, eu farei como você deseja na sua ilusão. Após refletir, ela respondeu: então, Tamagakuri diretor, você deve cumprir sua promessa. De fato, não se deve acreditar no que um homem diz. Ele assentiu e respondeu: eu definitivamente cumprirei minha promessa. Mas ela não esperava que esse jovem fosse mais rápido.
pois roubou um beijo da menina, fazendo-a entrar em pânico e gritar alto: Tamagakure diretor, por que você me provoca assim? Acha que sou fácil de enganar? Foi só agora que ela começou a duvidar de seu comportamento. Como isso é possível? Talvez ele ainda esteja na sua ilusão. Será que ele conseguiu escapar da sua própria magia? E depois de aproveitar o conforto da menina, ele se tornou ainda mais desprezível. Oh, tão bom! Ele só podia continuar fingindo, mesmo que fosse espancado até a morte. Um irmão também não precisa manter a face? Então, ele desempenhou o papel de um vítima tolo e perguntou: Oh, o que aconteceu agora? Deixando de lado a noite romântica à luz da lua, a cena muda para um belo dia ensolarado no céu. Parece que alguém está voando, na verdade são os anciãos de Toshomon, parece que eles estão em uma missão que lhes foi designada. Os três anciãos Ryuji falaram ao mesmo tempo, questionando os outros anciãos: Vocês viram para onde o traidor Toukai provavelmente vai? O quarto ancião Oi não respondeu imediatamente, mas pensou consigo mesmo: há anos, embora eu tenha tido pouco contato com o irmão, todos sabem que ele deve estar em Gaishorra. Por que perguntar isso? Eu preciso encontrar uma maneira de deixá-los logo, ir para Gaishorra para encontrar o irmão primeiro, assim ele pode estar preparado. Parecendo impotente, ele respondeu: Neste vasto mar de pessoas, não sabemos onde procurar. O quinto ancião Tintsu então sugeriu: Por que não nos dividimos? Procuramos pistas sobre o cultivador de espadas Toukai e depois nos reunimos quando encontrarmos sua localização. Essa sugestão parecia resolver o dilema para os três, então Ryuji secretamente se alegrou: Eu estava pensando em como escapar e procurar o irmão por conta própria. Esses dragões ocultos e fênixes emergentes realmente estão me dando uma boa oportunidade. Com essas boas intenções, Ryuji concordou, dizendo: O quinto ancião está certo. Vamos nos dividir aqui e investigar por conta própria. Podemos usar talismãs de transmissão sonora para nos comunicarmos assim que tivermos informações. E assim, os três rapidamente concordaram, cada um seguindo seu próprio caminho. O terceiro ancião falou com muita precisão. Então, nós nos separamos aqui para fazer a busca. Na verdade, Ryuji já tinha um destino claro em mente, semelhante ao de Oi. Então, ele pensou consigo mesmo: vocês vão procurar, encontrar algo novo. O irmão ainda está em Gaishorra, quando chegar a hora, o irmão pegará todos vocês. Mas, para ser cauteloso, devo ainda fazer um desvio para evitar que qualquer vulnerabilidade seja descoberta pelo inimigo. Oi também tinha um destino semelhante ao de Ryuji, mas pensava de maneira um pouco urgente: Toshomon, causando problemas para o irmão. Preciso acelerar. Tintsu também estava bastante satisfeito consigo mesmo, de fato, duas pessoas inteligentes. Eu sugeri nos separarmos e eles imediatamente fizeram isso. Definitivamente não sabem que meu verdadeiro objetivo é informar o irmão. Já se passaram muitos anos desde a última vez que nos encontramos, sinto falta dos falecidos. A competição durou quase o dia todo. Até o final da tarde em Gaishorra, os três finalmente se separaram, apenas para se encontrarem novamente em uma situação tão tensa. Ryuji falou primeiro, um pouco constrangido: que coincidência. Oi também deu uma risada, continuando: de fato, mentes brilhantes pensam da mesma forma. Todos pensamos em encontrar Toukai em Gaishorra. Por dentro, Ryuji também estava bastante tenso. O que está acontecendo? Por que nos encontramos com eles aqui? Que azar! Como vou informar o irmão depois? Deixe pra lá, vamos avaliar a situação primeiro. Os dois oponentes estavam igualmente nervosos, ambos suando abundantemente. Dessa vez está complicado, não vamos conseguir relatar ao irmão mais tarde. Precisamos encontrar uma forma de avisá-lo. Se realmente não houver chance, não vou me importar com nada e confrontarei diretamente o irmão. Ao mesmo tempo, em um canto escondido, Toukai também os avistou. Ele estava de bom humor, murmurando para si mesmo: não posso acreditar que, depois de todos esses anos, esses três vieram aqui me procurar. Ele se sentiu um pouco nostálgico, pensando: já que estão aqui, eu deveria ir encontrá-los. É realmente nostálgico.
Com esse pensamento, ele apareceu diante deles, dizendo naturalmente: o tempo passa como o vento, já se passaram centenas de anos desde a última vez que nos encontramos, Ryuji, Oi, Tintsu, todos vocês avançaram para o reino da formação Dan. Fico feliz em vê-los. Eles ficaram bastante surpresos com a aparição repentina de Toukai. Imediatamente perguntaram: irmão está aqui? Ryuji pensou rapidamente: preciso encontrar uma maneira de me livrar deles logo. Para afastar os dois, ele assumiu o papel de herói, pronto para se sacrificar, gritando alto: vocês saiam logo, deixem-me parar esse traidor Toukai. Oi também rapidamente assumiu o papel de justiça, dizendo: velho, vocês saiam para que eu possa detê-lo. No coração de Oi, ele estava determinado a impedir que seu irmão os contatasse, a qualquer custo. Tintsu parecia mais confiante do que os outros dois. Pensou consigo mesmo: o irmão apareceu, por que devo fingir mais? Não voltarei para Toshomon. Somente Toukai reconheceu as verdadeiras intenções dos três, embora sejam ferozes, não sinto nenhuma malícia deles. Os três permaneceram como antes, mantendo uma atuação profunda. No entanto, Tintsu parecia excessivamente agressivo, puxando sua faca sem hesitação e atacando diretamente os outros dois. Urgentemente, gritou: irmão, vá embora agora. Aqueles dois são ingratos e traiçoeiros, querem te prejudicar. Tintsu não é ingrato nem traiçoeiro, estou aqui para impedi-los. Deixando para trás a situação caótica, vamos voltar a Tamagakure. Ele ainda estava dedicado ao seu papel, fazendo com que Sekijoku entrasse em pânico. Tamagakure, como líder de um culto, como pode ser tão sem vergonha? Ele imediatamente fez-se de desentendido. Do que você está falando, Sekijoku? Não entendo. O que aconteceu agora? Não sei de nada. Abandonando sua falta de vergonha, ele teimava em não admitir, mesmo que isso significasse a morte. Sekijoku, sentindo-se impotente, disse: esse vai e vem não tem resultado. Nunca mind, é melhor voltar e relatar ao irmão primeiro, deixe que o irmão cuide do resto. Depois de pensar, ela se virou para sair discretamente: se não houver mais nada por parte do diretor Tamagakure, eu vou embora agora. Nesse momento, ele apressadamente a deteve e disse: Sekijoku, espere um momento, na verdade tenho uma pergunta para você. Você sabe algo sobre Gen Kensou? Sekijoku imediatamente suspeitou: o que aconteceu? O diretor Tamagakure tem algum rancor contra Gen Kensou? É verdade que Toshomon causou problemas para você, e a raiz do problema provavelmente é que Gen Kensou mirou em você. Em resposta, ela também se perguntou sobre a situação dele: realmente não sei, mas por que Gen Kensou quis eliminá-lo tão rapidamente, depois de todo o rancor entre o diretor Tamagakure e Gen Kensou? Ele não tinha a intenção de esconder nada e respondeu: rancor? Eu diria que é um grande rancor. Ele suspirou e continuou: eu posso te contar, meu mestre morreu nas mãos de Gen Kensou. Por outro lado, sua mente estava cheia de pensamentos. Embora eu não saiba muito sobre as mudanças em Toshomon naquele ano, suspeito que haja uma sombra de Gen Kensou por trás disso. Nos últimos anos, Toukai tem investigado silenciosamente Gen Kensou. Se eles ouvirem alguma notícia sobre Gen Kensou deles, talvez não seja difícil. Sekijoku também compreendeu sua intenção. Acontece que existem alguns segredos. Se o mestre Tamagakure deseja me usar para descobrir informações sobre Gen Kensou, então tudo bem em lhe contar um pouco. Através de investigações recentes, soube-se que Gen Kensou tem 3 grandes especialistas no reino da alma nascente. Dentre eles, um faleceu, outro desapareceu há 55 anos, e o último é o ancião Ou, que atualmente está gerenciando os assuntos de Gen Kensou. Ela também especulou: se seu mestre realmente morreu nas mãos de Gen Kensou, pode ter sido obra do ancião Ou. Como se estivesse identificando o inimigo, você respondeu seriamente: ancião Ou, em um cultivador de espada do reino da alma nascente? Eu sei. Sekijoku ficou curiosa e perguntou mais: mestre Tamagakure, diante de um inimigo tão formidável como Gen Kensou, você tem coragem de buscar vingança?
Ela até comparou você diretamente com um bezerro recém-nascido, sem medo de tigres. Realmente, um jovem herói. Você respondeu confiantemente: os cultivadores de espada da nossa geração matam uma pessoa a cada 10 passos, sem hesitar, mesmo a milhas de distância. No entanto, sei da importância do tempo, mas como minha base ainda não é forte o suficiente, senão já teria matado Jin Qinsou há muito tempo. Na realidade, você possui grandes ambições em seu coração, mas tem sido elogiado várias vezes pelo sistema de proibição como um discípulo. Se não fosse pelo fato de que a transferência de energia interna deve ser concluída este mês, seria impossível voltar, ele disse. Esta noite, com certeza, vou te ajudar a romper. Sekijoku, vendo sua expressão, começou a refletir: essa pessoa às vezes parece um comerciante astuto, às vezes um vilão, e agora como um cultivador de espada muito perspicaz. Tamaga Kuri, qual é, afinal, a sua verdadeira natureza? Realmente estou achando cada vez mais difícil te entender.